acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa. Hoje, domingo, dia do Senhor, domingo dia 27 de setembro do ano de 2020, estaremos com muita alegria encerrando o nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando sobre o tema A Fidelidade de Deus. E Deus tem sido fidelíssimo para conosco. E nós vamos, nesta oportunidade, estarmos orando, pedindo ao Senhor que tome o primeiro lugar em tudo quanto for realizado na manhã deste dia. Teremos algumas participações e louvamos a Deus pela vida do nosso querido irmão Michel, que estará aqui adorando ao Senhor com o seu instrumento. E também louvamos a Deus por mais uma vez estarmos recebendo nosso presbítero Tiago, um dos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, a quem o Senhor confiou trazer a mensagem de sua palavra na manhã desse dia. Vamos orar ao Senhor, e se você puder, esteja em oração juntamente conosco. Pastor Paulo Dutra, nosso segundo vice-presidente, estará nos levando a Deus em oração, após o que? Te convido a louvar ao Senhor juntamente conosco, com o hino de número 61 da nossa harpa cristã. Deus tomará conta de ti. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, muitas e muitas graças nós te damos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pela noite de paz, de sono. Dormimos, acordamos e aqui estamos na Tua casa para mais uma vez aprender a Sua santa e gloriosa palavra. Nesta manhã, ó Deus, a qual vamos, Senhor, estudar e aprender de Ti e dizer em alto bom som: Tu tens sido fiel em nossas vidas, Tu és fiel, a Tua fidelidade tem sido grande para conosco, o Teu cuidado, meu Deus, nessa manhã, ó Deus, o Teu servo que irá transmitir a Tua palavra, alcança os corações dessa mensagem de hoje, a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Querido Deus, que nós possamos crer que o Senhor continua sendo fiel, fiel. As Tuas promessas têm sido grandes em nossas vidas e Tu tens sido, ó Deus, fiel em Tua fidelidade. Nós somos gratos a Ti e dizendo, Senhor, muito obrigado, Senhor. Conceda-nos a Tua graça, a Tua paz, a Tua alegria em nossas vidas. E nessa manhã, mais uma vez, estamos felizes por estar na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Estaremos louvando ao nosso Deus. Louve com a sua alma, abra o seu coração e oferte ao Senhor o seu melhor. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa
sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que nos dá poder e valor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Aleluia, glória a Deus. Nosso querido irmão Michel, também adorando ao Senhor, louvando ao Senhor através do seu instrumento. Enquanto ele louva, estaremos em espírito orando ao Senhor. Após o que? Estaremos ouvindo a mensagem poderosa da palavra de Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Deus habita no meio dos louvores. Amém? Nós vamos orar em favor da leitura, da ministração, da poderosa palavra de Deus. Eu uso sempre dizer que a voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Fique atento, pois Deus vai falar através da sua palavra. Pastor Cláudio, nosso terceiro vice-presidente, estará orando em favor da vida do nosso presbítero Tiago, que estará transmitindo a palavra de Deus. Eterno Deus, grande e poderoso, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de chegar até a sua casa, Senhor, para aprender um pouquinho mais, Senhor, de Ti, Senhor, adorando na beleza da Tua santidade. Queremos te pedir, Senhor, sobre a vida do Teu servo, Senhor, que irá, Senhor, nesta manhã, ministrar a Sua santa palavra, Senhor, que Tu venha lembrar tudo aquilo que Ele estudou e que tudo quanto Ele fizer, o nome do Senhor seja engrandecido. Receba os nossos agradecimentos, fica conosco, assim oramos e agradecidos estamos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos muito felizes, alegres por estarmos na casa de Deus. Já sentimos a presença de Deus, o Senhor está em nosso meio. Vamos falar hoje da palavra do Senhor. Lição de número 13, como foi falado aqui já, a última lição do nosso trimestre. Título da nossa lição: A fidelidade de Deus. Texto áureo: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Verdade prática: em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 ao 20. Você que está sem revista, acompanhe na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Irmãos, acreditamos nesta palavra? Os nossos obreiros, irmãos, podem tomar assento em nome de Jesus? Esteja com a sua Bíblia aí para nós consultarmos alguns textos. E hoje nós vamos falar, como fechamento do trimestre, como fechamento da lição de número 13, sobre a fidelidade de Deus. Esse é o título, mas o tema está embasado no sofrimento e nas aflições do apóstolo Paulo, da sua biografia, da sua história. E quando nós olhamos para a lição que veio tratando desde o início, o Deus de toda a provisão, provisão está falando sobre isso, sobre abastecimento, sobre dar suporte no momento de dificuldade, ter abastança, nos ajudar no momento oportuno, e é o que nós estamos sentindo Deus fazendo com as nossas vidas, mesmo muitas vezes, irmãos, nós não entendendo o projeto de Deus. Deus, ele se coloca fielmente sobre a nossa vida e a gente sente muitas vezes a fidelidade de Deus sobre
nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E também não foi diferente do ministério do apóstolo Paulo. Várias vezes nas suas cartas, no seu ministério, ele vai relatar que Deus foi a sua testemunha, e a causa que o apóstolo Paulo sofreu, as agonias, as preocupações, tudo estava embasado no Evangelho, cujo autor principal é o próprio Deus, por causa da fidelidade de Deus. E hoje nós vamos tratar sobre 3 aspectos aqui: a fidelidade de Deus, a fidelidade do obreiro e também a participação da igreja, o papel da igreja. Vamos ver em primeira parte a fidelidade de Deus. Então, fidelidade significa lealdade, exatidão, compromisso, transparência. E fidelidade, como faz parte de um dos atributos morais de Deus, que atributos é a qualidade inerente de um ser, e nós estamos nos reportando a Deus, e quando nos reportamos a Ele, Ele é fiel, Deus é fiel, Ele é digno de total exatidão, de lealdade, e Ele é totalmente, absoluto, digno de confiança. Sua fidelidade é inegociável. Embora nós vejamos que a nossa sociedade falar sobre fidelidade está como algo caótico, como causa ruim, o nosso Deus, de acordo com a palavra, de acordo com o seu caráter, Ele mantém o seu caráter totalmente ilibado, Ele mantém a sua fidelidade independente da situação. Vejamos isso em Números, capítulo 23, versículo 19, confere comigo na sua Bíblia. Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Nós olhamos do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Vários homens e mulheres de Deus que tiveram relacionamento com Deus experimentaram essa fidelidade do próprio Deus. E Deus, como sendo fiel, santo, justo, poderoso, cobrará isso também de nós, que nós devemos executar a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa transparência no nosso ministério e na nossa caminhada cristã. Vejamos também Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 31. Olha o que Moisés vai falar sobre Deus. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Se tem uma das coisas que Deus não tem, é o esquecimento. E a parte dele se lembrar de todas as coisas está ligada à sua fidelidade. Aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Cabe a nós, irmãos, depositarmos a confiança em quem pode nos ajudar e quem pode nos socorrer. E está aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vários homens e mulheres depositaram essa confiança em si próprio. Não, depositaram essa confiança e a fidelidade, principalmente do Evangelho, nos braços de Deus. E todas as vezes que nós confiamos em Deus, irmãos, pode demorar um tempo, pode demorar um mês, mas Deus, Ele tem a palavra dEle correta para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aí nós olhamos, agora vimos a fidelidade de Deus, vamos olhar a fidelidade do obreiro. Depois de Jesus Cristo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é o personagem que mais vai ter destaque no Novo Testamento. Fato este que nós olhamos, 14 livros ali apresentam praticamente a história do apóstolo Paulo. O livro de Atos é escrito por Lucas, um dos companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias. E Lucas vai relatar ali a biografia do apóstolo Paulo, a sua história, as 3 viagens missionárias que eles tiveram, que Paulo teve. Todas as suas dificuldades, todas as suas aflições, a sua primeira prisão em Jerusalém, a sua segunda prisão ali em Roma, todas as dificuldades para abrir a igreja, o trabalho árduo que o apóstolo Paulo teve, como que Deus desenvolveu o percurso do cristianismo, que começou debaixo de uma perseguição, depois várias igrejas implantadas, vários irmãos convertidos da Grécia, da Macedônia, de vários locais, protestando e falando da palavra de Deus, tudo isso por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. E nós olhamos que, além de Atos, mais outras 13 epístolas, 13 cartas de Romanos a Filemão,
Paulo vai ali relatar as igrejas que ele abriu, ele vai mandar cartas orientando a igreja, exortando, doutrinando, falando sobre o seu ministério, muitas vezes falando da sua nacionalidade, falando do seu ministério, das igrejas fundadas, falando da palavra de Deus de forma geral, como que o evangelho superabundou diante das perseguições, das dificuldades, e agora ele está orientando a igreja de Filipos. Nós olhamos que, quando nós lemos a carta de Filipenses, nós entendemos que é uma carta da prisão, junto com Efésios, Colossenses e Filemão. Paulo está preso em Roma, mas mesmo de Roma, ele envia uma carta para direcionar a igreja. No ano 50 depois de Jesus Cristo, ele abriu a igreja. Depois do ano 60 ao 62, o apóstolo Paulo agora está enviando uma carta para exortar essa igreja, porque de algumas coisas que estão acontecendo na igreja, e ele faz isso elogiando a igreja de forma geral, porque essa epístola, ela é uma das epístolas diferentes, porque Paulo vai elogiar constantemente a igreja, vai enaltecê-la, porque foi a única igreja que sustentou Paulo, tanto financeiramente como emocionalmente, espiritualmente, dando bagagens, dando suporte para ele nas viagens missionárias, para que ele pudesse fazer a obra de Deus, o evangelho de Deus. E nós entendemos que Paulo foi um personagem extraordinário por tudo aquilo que ele executou. E quando nós olhamos a carta aos Filipenses, lá no capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 1, ele se declara assim para a igreja, ó: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo e Timóteo eram apóstolos enviados. Por que, ao invés de colocar apóstolo, ele coloca aqui como servo? Porque tem um segredinho que Paulo quer nos ensinar aqui. Ele está orientando a igreja, exortando a igreja. A palavra apóstolo significa enviado, mensageiro, mas a palavra servo no grego significa doulos, ou servo, que está algemado. Ou seja, Paulo está dizendo que ele é agora um algemado de Cristo, que ele é um prisioneiro de Cristo. Cristo o resgatou dos poderes de Satanás e agora ele está voluntariamente, gratuitamente, de acordo com o chamado, trabalhando em prol do Evangelho de Deus. E nós olhamos que é o ministério do apóstolo Paulo, incansavelmente, além de abrir igreja, arduamente, com muita dificuldade, ele pregou o Evangelho de Deus. Tanto na base do chicote, quanto na base do aprisionamento. Isso não abalou o apóstolo Paulo. Infelizmente, irmãos, hoje algumas adversidades nos param. A gente fica meio acanhado, porque o maior corrosivo da nossa fé são as adversidades. A gente olha para o apóstolo Paulo, um dos homens que poderia ser o mais murmurão da Bíblia, um dos homens que poderiam reclamar de várias situações, mas ele mesmo preso está orientando a igreja de Filipos sobre a alegria. Parece algo contraditório, parece algo irônico, mas não. Paulo está falando isso porque a alegria que ele está relatando para a igreja não vem de uma alegria humana, é um consolo do Espírito Santo. Mesmo debaixo de cadeia, mesmo debaixo de dificuldade, irmãos, é isso que às vezes acontece com a gente, debaixo da adversidade, debaixo da dificuldade, mas nós estamos alegres com Deus, porque o Espírito Santo, ele traz esse consolo, ele traz esse refrigério para a gente no momento de dificuldade. E quando nós olhamos a carta aos Filipenses, que é uma carta pequena, com apenas quatro capítulos, nós olhamos 18 vezes o apóstolo Paulo falando alegria ou regozijai-vos, falando isso para a igreja. E olha o contraste. A igreja não está presa, Paulo está preso em Roma, mas ele está, mesmo preso, debaixo de cadeias, debaixo de açoite, animando a igreja para que continue falando do evangelho e das práticas. E aí, irmãos, a gente vê a vida e o ministério de um homem que poderia ser um péssimo obreiro, que poderia ser um péssimo crente, mas é um obreiro de valor. Ele deixa um legado excepcional depois de Jesus Cristo, como vários outros homens e mulheres do Novo Testamento. Poderia reclamar: o que nós faríamos se estivéssemos no lugar do apóstolo Paulo? Com certeza, irmãos, nós
falaríamos mal de Deus, falaríamos mal da igreja, falaríamos mal de muita gente. Mas o apóstolo Paulo aqui não. Ó. Debaixo da dificuldade, debaixo da aflição, debaixo do açoite, ele ainda está pensando na saúde espiritual da igreja. Ele está pensando na saúde espiritual dos irmãos. E isso é importante na vida de um obreiro, na vida de uma pessoa. O legado que ele está deixando. Aí nós olhamos que Paulo, no capítulo 1, versículo 1, ele se declara como servo, como algemado de Cristo. Não só isso, ele vai animando a igreja constantemente. Ó. Capítulo 1, versículo 3 em diante. Ó. Olha como que ele vai animando a igreja. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ó, não é uma, duas vezes não, em todas as minhas orações, suportando, dando suporte para a igreja mesmo distante, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Irmãos, e nós olhamos uma coisa aqui. A igreja foi aberta no ano 50, quando Paulo fundou. 10 a 12 anos depois, a mesma igreja que ajudou Paulo no início, está dando suporte agora. Ó. Ele está fazendo menção disso. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não só elogia a igreja, mas ele está dizendo uma coisa, que quando a igreja se beneficia em fazer algo para o obreiro, Deus derramará em bênçãos para a igreja, para os irmãos também. Então é isso que ele está falando para a igreja de Filipos. Aí também no capítulo 1, versículo 7 e 8, ele anima a igreja também. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saúde que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, mesmo longe, está animando a igreja a continuar a fazer a obra de Deus. Ó. Versículo 9 em diante. Ele agora está orando constantemente por eles. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual mediante a Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Então nós olhamos aqui, irmãos, o caráter de Deus é fidelidade. O caráter do obreiro como Paulo não é o contrário. É também um caráter como o do nosso Deus, um caráter de fidelidade. E hoje, irmãos, infelizmente, o que nós vemos é o seguinte, as pessoas recebem honra, as pessoas recebem o nome, as pessoas recebem o título, têm o chamado de Deus, mas eles não compactuam com aquilo qual estão chamados. Se eu fui chamado para ser um auxiliar de trabalho, eu tenho que fazer bem a minha função. Se eu fui chamado para receber como diácono, tenho que fazer bem a minha função como diácono. Como presbítero, como presbítero. Fomos chamados por Deus, mas nós também devemos ser bons prestadores de serviço, tanto para a nossa igreja quanto para Deus. Porque senão, irmãos, nós vamos acabar incutindo as coisas aqui, ó, que o apóstolo Paulo falou para Filipenses. O apóstolo que está se esmerando para trabalhar para a igreja. E nós que fomos chamados por Deus, devemos também trabalhar à altura para a nossa igreja, porque a igreja também depende do trabalho do obreiro. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem isso e a palavra de Deus, primeiramente, é para nós, os obreiros, corta primeiro para nós, depois para a igreja, porque nós entendemos uma coisa, quando olhamos no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto, Deus escolheu a tribo de Levi para que eles administrassem o culto, o sacerdócio ali levítico. E quando eles migravam, iam de uma cidade para outra, o primeiro grupo aí na frente era a tribo de Levi. Eles desmontavam o tabernáculo, os obreiros, e partiam para onde Deus designava, para onde Moisés designava. E quando o povo chegava lá com Moisés, o culto já estava armado, só esperando Moisés e a congregação chegar. Hoje, irmãos, infelizmente, às vezes os cultos vão iniciar, às vezes não tem obreiro suficiente. Nós, como obreiro, não podemos falhar na nossa caminhada cristã. As nossas igrejas dependem também da nossa fidelidade como obreiro. O apóstolo Paulo, diante de todas as dificuldades, poderia ser um péssimo obreiro, mas ele é um obreiro de valor. Mesmo na dificuldade, ele anima a igreja, e ele não só anima a igreja, mas como ele vai relatando aqui para a igreja de Filipos, outras pessoas que se destacaram por seu comportamento moral, pelo seu comportamento ético, pelo seu comportamento fiel. Aí nós olhamos aqui, Filipenses capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo vai expor para a igreja de Filipos. Capítulo 3, versículo 7 ao 9.
Mas o que para mim era lucro, considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio ou como esterco para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então o apóstolo Paulo relata para a igreja que tudo aquilo que ele tinha antes do evangelho, que trazia lucro, que trazia vantagem, agora ele considera como perda, porque ele é um prisioneiro de Cristo, ou seja, ele está totalmente algemado para trabalhar para a igreja e a serviço de Cristo. Então, quando nós entendemos a graça, irmãos, que é o favor imerecido, nós trabalhamos voluntariamente para Deus. Nós entendemos que Deus precisa do nosso serviço, que a igreja precisa do nosso serviço, precisa da nossa fidelidade como obreiro, como servo de Deus. Aí o apóstolo Paulo cita Jesus também, ó. Capítulo 2, versículo 5 ao 11. Ele vai citar Jesus aqui, ó, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a forma de servo, e Jesus foi um excelente, foi obediente até a cruz, e Deus o exaltou sobremaneira. Ó, ele falou dele, agora ele vai dando um relato de obreiros de fama. Aí nós olhamos, irmãos, quem é Jesus? O que Jesus fez? O relato da biografia de Jesus, tudo que ele fez, todo o seu ministério está lá nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E o que a morte de Cristo representa para nós está aqui nas cartas de Paulo, nas cartas de João, nas cartas de Pedro. Como que nós devemos nos comportar mediante a graça. E ele usa também outras figuras aqui, ó, falando de obreiros fiéis. Ele fala de Timóteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 em diante. Ele diz assim, ó, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é próprio e não o que é de Cristo Jesus, e que conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo venha eu e vista a minha situação. Irmãos, que as nossas igrejas tenham obreiros e pessoas como Timóteo, que além de ser um ótimo companheiro do apóstolo Paulo, quando Paulo estava preso, ele que levava as cartas e orientava a igreja dentro da doutrina. Não deixava o fluxo doutrinário cair, não deixava o fluxo do culto cair, mantinha a fé dos irmãos. Ele cita também Epafrodito, ó, no capítulo 2, versículo 25 em diante, ó. Olha como que ele vai listar aqui as características desse homem de Deus. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de batalha, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Aí ele diz no versículo 29, ó, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Versículo 30 ele encerra, ó, que o Epafrodito quase morreu, porque trabalhou muito pela obra de Cristo. Epafrodito, um grande doador da vida, assim como o apóstolo Paulo. Além de animar a igreja de Filipos, ele está relatando alguns obreiros de fama, que por causa da sua vida fiel, não deixaram que a igreja de Filipos adentrasse ali falsos obreiros, heresia, fingimento, e ele agora está listando esses homens e essas mulheres aqui de coragem, que também fizeram jus ao ministério. E aí, irmãos, cabe uma coisa para nós. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz lá, ó, e Deus deu um para apóstolo, outro profeta, doutores, mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo para que todos cheguem à unidade de Cristo. A nossa função como obreiro é darmos suporte para nossas congregações, para nossos irmãos, para que nossos irmãos cheguem até a unidade e a estatura de Cristo, para que todos venham deixar de ser menino e chegar à estatura de Cristo, tanto no conhecimento quanto na parte espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele está orientando uma igreja, e isso é muito bonito, irmãos. Ele fala isso de forma especial, não com tristeza, mas várias vezes ele relata aqui, ó, eu estou alegre em falar convosco, eu estou alegre, regozijo em falar com vocês, porque ele está radiante, porque a igreja
mesmo ele preso, a igreja não se bandeou para lados obscuros, para o lado da heresia, para o lado das orgias, para o lado da bebedeira, mas a igreja se manteve fiel e manteve fiel tanto à graça quanto à cruz de Cristo, quanto à doutrina deixada pelo apóstolo Paulo. E ele relata com muita veemência tanto o seu caráter, o caráter de Deus, o caráter de Timóteo, o caráter de Epafrodito, todos esses homens de fama que fizeram jus ao seu ministério, tiveram um ministério fiel, um caráter moral, e agora ele chama a atenção para a igreja. Aí vamos para o terceiro bloco agora. Nós falamos da fidelidade de Deus, falamos aqui da fidelidade do obreiro. Aí no capítulo 4 que nós lemos, aqui na nossa lição, o apóstolo Paulo vai fazer um elogio à igreja. Capítulo 4, ó. Ele deixa a parte final da carta para fazer um elogio, para fazer as suas felicitações, os seus agradecimentos, porque a igreja de Filipos foi uma igreja de valor inestimável. Como eu falei no início, foi uma igreja que não só ajudou Paulo no início, quando abriu, mas também 10 anos depois, mesmo Paulo preso, continuou dando suporte para Paulo. Tanto suporte financeiro, pagando salários a Paulo, quanto também dando suporte espiritual, na oração, emocional. E tudo isso, o apóstolo Paulo agora no capítulo 4, ele rasga elogios a essa igreja, porque essa igreja o suportou no momento de dificuldade. Aí mesmo em Filipenses, ó, no capítulo 1, Paulo vai listando as características dessa igreja excelente, essa igreja de Filipos, uma igreja de um valor inestimável. Filipenses capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o final. Ó, uma igreja que trabalha com a cooperação. Versículo 7 do capítulo 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja na minha algema, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Uma coisa que nós percebemos, o apóstolo Paulo abriu várias igrejas e exortou várias igrejas por cartas, mas ele enaltece somente a igreja de Filipos, que deu suporte a ele. As outras igrejas que o apóstolo Paulo abriu, principalmente a igreja de Corinto, achava que Paulo estava querendo tirar vantagens e privilégios na questão do salário. Aí o apóstolo Paulo fala, tanto em Filipenses quanto também em 2 Coríntios, que ele jamais desejava tirar vantagem da igreja. Toda vantagem que ele deve tirar é por causa da graça de Cristo, os méritos que a cruz traz para nós. Isto é, salvação, regeneração, santificação. Como ele relatou aqui, como nós lemos no capítulo 3, ele mesmo declarou publicamente e deixou escrito aqui, ó, tudo aquilo que ele considerava como vantagem, ele agora repudia como esterco ou como refúgio, aquilo que deve ser jogado fora. E ele continua ainda enaltecendo a igreja, ó. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Entranhados afetos de misericórdia. E ele fala aqui, ó, a comunhão. Isso, irmãos, é muito bonito numa igreja. Quando uma igreja ajuda um ministério, ajuda o obreiro. Porque às vezes nós só nos colocamos à disposição para arrumarmos briga, para arrumarmos contenda, para levantarmos picuinhas, para levantarmos coisas sem necessidade. Mas também temos que nos colocar à disposição dos nossos líderes para que a nossa igreja cresça em unidade. E essa saúde espiritual venha se perfazer por todas as nossas igrejas. Comunhão, que todos venham crescer em unidade, que todos venham estar juntos, vinculados à fé de Cristo, crescemos tanto na graça, quanto crescemos também no conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, ó, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte. Ó, uma igreja que está dando um suporte a Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia,
nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E quando nós olhamos, irmãos, para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 3, a igreja de Filipos não era uma igreja rica, não, era uma igreja pobre. Mas mesmo assim, uma igreja pobre, ela era rica espiritualmente. Dava suporte financeiro para Paulo, suporte espiritual e também ajudava os irmãos da vizinhança, da redondeza. Então o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos o seguinte: quando vocês estão fazendo a mim, vocês estão também fazendo a Deus. E fazendo a Deus, Deus se encarregará de abençoar a congregação. E está aí, irmãos, que Deus, ao olhar do céu, venha encontrar na cidade de Queimados, venha encontrar no Brasil, igrejas como a igreja de Filipos. É uma igreja que não deu problema para o apóstolo Paulo, mas ele só enaltece aqui, só a alegria que deu para o apóstolo Paulo. Felizes são os obreiros, os pastores, os líderes que têm uma igreja como essa, que tem pessoas dispostas a ajudar, a socorrer, não só para dar problema, mas também para dar um suporte. E às vezes, irmãos, nós queremos honra. Ninguém me honra na minha igreja, ninguém me dá oportunidade na minha igreja. Mas espera aí, você já chorou pela sua igreja? Você chora pelos seus irmãos? Você doa a vida pela sua igreja, o teu pastor pode contar contigo, a tua igreja pode contar contigo, porque às vezes, irmãos, o pastor marca uma oração na igreja, às vezes está sempre lá, o pastor e a família dele, marca um jejum, as pessoas pouco se importam, marca uma consagração, as pessoas pouco se importam, e quer honra de quem? De Deus e do pastor? A honra não vem. Então Deus sabe nos tratar como nós nos comportamos diante da nossa congregação. Então a igreja de Filipos, ela dá suporte também emocional para o apóstolo Paulo. Porque, irmãos, os líderes da igreja, eles são seres humanos, estão fadados ao fracasso também. E o apóstolo Paulo preso, poderia estar angustiado, poderia estar triste, mas a igreja vai ali, orando pelo apóstolo Paulo, mandando suporte para Tessalônica, mandando suporte, a igreja orando mesmo em Tessalônica. E Paulo agora está elogiando essa igreja por tudo aquilo que eles fizeram para o ministério do apóstolo Paulo. E que a gente venha aprender aqui, junto com a igreja de Filipos, a também, irmãos, darmos suporte para os nossos pastores, orar pelos nossos pastores, pela família dos nossos obreiros, pela família dos nossos irmãos, para que eles também venham ter saúde. Eu acredito, e os pastores podem falar de repente melhor do que eu, que mais do que salário, eles querem descanso psicológico, descanso na alma, porque isso é muito importante, irmão. Porque às vezes tem igrejas que, meu Deus, dá mais problema do que sossego. E que nós viemos aprender a dar sossego para a nossa liderança, sossego para o nosso Deus. E que eles, ao reportar de nós, não, aquela igreja lá é uma bênção, aqueles irmãos lá são uma maravilha, são bons cooperadores, os irmãos comunhão, quando a gente pede, os irmãos acatam, quando a gente fala, os irmãos estão dentro da doutrina, os irmãos dão resposta àquilo que está sendo falado, estão crescendo, porque às vezes, irmãos, o obreiro, o pastor está ali falando, e as pessoas às vezes não crescem. Não cresce por quê? Porque o pastor está falando? Não, porque entra também a minha responsabilidade espiritual. Então que Deus venha contar conosco, que a nossa igreja venha contar conosco para darmos suporte também e sermos recíprocos e nós estamos com um compromisso com o nosso Deus. E quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 11, para nós terminarmos, abre aí, irmãos, a tua Bíblia, por favor, mesmo em casa. 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo está animando a igreja, mas foi um dos homens que mais sofreu no Novo Testamento. Poderia ser o mais reclamão do mundo, mas ele é um homem que deixa um legado extraordinário, tanto para a nossa vida quanto para as nossas congregações. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai listar todas as dificuldades, um resumo do que ele passou nas viagens missionárias. Ele diz assim, a partir do versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais em prisões. Em açoites? Sem medida. Em perigo de morte? Muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus. 1 de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes.
Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Então, um homem de Deus que relata todas as dificuldades. E às vezes, irmãos, nós não passamos nem 3% do que o apóstolo Paulo passou aqui. A gente está reclamando de quê? Não sofremos açoite, não sofremos naufrágio, não fomos esbofeteados, não fomos açoitados com vara e achamos que a nossa adversidade é grande. Um homem deixa um legado extraordinário para nós e ele ainda orienta a igreja. E isso aqui é bonito, mesmo diante de toda a dificuldade, olha a preocupação de um obreiro fiel, a preocupação com todos da igreja. E aqui, irmãos, ele relata que ele nunca procurou vantagens e privilégios no evangelho, mas sempre se preocupou com as pessoas, humanidade. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não inflame? Isso, irmãos, às vezes acontece com muitos dos nossos irmãos, com muitos dos nossos obreiros, que estão orando incessantemente para que nós tenhamos uma vida tranquila e uma vida sossegada. E que Deus, ao olhar do céu, venha encontrar em nós as características que o apóstolo Paulo listou na igreja de Filipos. E que, irmãos, nós sejamos obedientes, que nós sejamos submissos, que nós sejamos fiéis. Deus é fiel, o apóstolo Paulo foi fiel, Jesus foi fiel, a igreja foi fiel de Filipos e Deus também espera de nós uma fidelidade no nosso ministério. Que o Espírito Santo fale melhor em nossos corações. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
continue abençoando abundantemente a vida dos nossos queridos irmãos. Irmão Michel, com esses louvores tão abençoados, que eu creio, irmãos, aproxima ainda mais a nossa alma de Deus. Presbítero Tiago, por mais essa palavra tão maravilhosa, tão abençoada, que sejamos despertados e que entendamos que o Senhor conta conosco nesta obra. Vamos trazer aqui uma palavra muito forte da parte de Deus, e a Bíblia nos revela que os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E que nós possamos nesta manhã estarmos atentos a isso, sermos cooperadores na obra do nosso Deus. O problema é que na atualidade muitos não querem apenas cooperar, ajudar, e não coloca-se em muitas situações servo à frente. Nós somos servos de Deus. Deus abençoe nosso presbítero. Nós estamos caminhando para o término da nossa escola bíblica dominical. Precisamos apenas lembrar os irmãos. Hoje, 18 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Venha para a casa do Senhor, traga alguém para ouvir a mensagem da palavra de Deus, seja cooperador nesta obra, porque a recompensa vem do Senhor. E lembrando aos irmãos, hoje temos a felicidade de estarmos encerrando o nosso terceiro trimestre da escola bíblica. Iniciaremos no próximo domingo, primeiro domingo do mês de outubro, dia 4, nosso pastor presidente, pastor José Dantas, já tem comunicado à igreja, e nós vamos lembrando aos irmãos. Prepara-se para estar na casa do Senhor. Próximo domingo, primeiro domingo do mês de outubro, nós vamos retomar as nossas escolas bíblicas presenciais, abrindo com uma grande festa, pois será a ceia do Senhor. Então se organize, irmãos, em nome de Jesus, esteja aqui, orando, buscando, e o nosso pastor tem conclamado a igreja, quem pode, estaremos com o propósito de jejum em oração. Nós vamos estar aqui na matriz e em todas as nossas congregações, todo o campo jejuando, e estaremos participando da ceia do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos guardando em sua presença. Nós vamos agora agradecer ao Senhor por esta manhã de bênção, mas como sempre fazemos, levantando também neste momento final de oração um clamor, que não esqueçamos que o Senhor, Ele permanece fiel. A Bíblia diz, ainda que o homem seja infiel, todavia, diz o Senhor, eu, o Senhor, sou fiel. Então que nós possamos estar na presença do Senhor. Se você tem uma necessidade, uma causa, um problema, muitas das vezes aos seus olhos insolúvel, nesta manhã o Senhor está liberando uma bênção para a tua vida. Nós vamos estar em oração. Eu convido os irmãos aqui presentes a nos colocarmos de pé. Quero convidar o presbítero Johnny Peterson para que esteja levantando esse clamor. Vamos apresentar ao Senhor as necessidades, a nossa nação. Estamos aí com uma preocupação. Vem as eleições e nós vamos estar pedindo direção a Deus e participando como igreja do Senhor. O irmão Johnny vai estar orando e após a oração, pastor Cláudio estará impetrando a bênção apostólica. Não esqueça, próximo domingo, jejum, oração, escola bíblica e ceia do Senhor. Amado e grandioso Deus, agradecidos somos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que ouvimos e vimos na manhã desse dia. Te agradecemos pela Tua fidelidade, te agradecemos pela Tua graça que sobre nós é derramada, te agradecemos pela presença santa do Teu Espírito em nossas vidas. E aqui nós estamos
oferecendo as primeiras horas do nosso dia a Ti. E temos a certeza, Pai, que isso irá mudar todo o percurso do nosso dia. Porque até aquilo que talvez estava para dar errado, estará dando certo para a glorificação do Teu nome, porque nós estamos colocando o Senhor à frente de tudo em nossas vidas, à frente de todas as nossas decisões, à frente de todas as nossas dificuldades, acreditando que todo o poder lhe foi dado. E nessa hora, Pai, nós estamos apresentando a Ti as causas impossíveis, as enfermidades, estamos apresentando a Ti as situações das mais adversas. Estamos unidos em oração como igreja, e a igreja, ela é a maior autoridade na face dessa terra. E é por isso, Pai, que nós usamos dessa autoridade para profetizarmos cura, profetizarmos libertação, transformação de vida. Senhor, nós cremos que o Senhor tem poder para mudar qualquer que seja o quadro, qualquer que seja o cenário, qualquer que seja a situação. O Senhor tem poder tanto no físico, como no espiritual, como no sobrenatural, e nós estamos entregando tudo em Tuas mãos. Senhor, entra na peleja, entra nas guerras, entra nessas lutas e mostra o Teu poder. Senhor, quantos irmãos nossos estão sendo, Senhor, levados aos hospitais por conta de doenças, por conta de enfermidades, mas nós cremos que o Senhor pode alcançá-los agora. Aonde a nossa voz pode chegar, além disso, o Senhor pode chegar muito mais, Senhor. Ainda que a nossa mão não chegue, ainda que a nossa presença não chegue, mas o Senhor é Deus onipresente. Enquanto nós estamos orando aqui no mundo espiritual, há um mover. O Senhor está trabalhando em favor da Tua igreja. Libere a cura, libere a transformação. Senhor, eu creio que ainda hoje, tanto aqui na nossa igreja matriz, como em todas as congregações, teremos testemunhos de irmãos que estamos orando ao longo de toda esta semana, de grandes milagres que o Senhor já fez, de grandes milagres que o Senhor está realizando. Senhor, envia a Tua providência em meio a esse caos instalado nesse mundo. Nós acreditamos que está muito perto do fim, nós acreditamos que está muito perto do ponto final. O Teu nome está sendo glorificado e continuará sendo glorificado. Satanás, você já perdeu, você já foi derrotado, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã de bênção, pela Tua palavra que nos alimentou, pelos louvores que aqui foram entoados, por tudo que a Ti foi oferecido. E se esse culto está encerrado, receba como cheiro suave as Tuas narinas, que suba o nosso louvor, que suba a nossa adoração. E se assim o Senhor nos permitir, que às 18 horas possamos estar juntos, exaltando e magnificando o Teu santo nome. E nós já profetizamos um domingo de bênção, um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo de união. Este lar que talvez estava em desordem, que a paz entre nessa casa, que a luz entre nessa casa, que Jesus reine neste lar, e que o Teu nome, Senhor, seja mais uma vez glorificado. Recebe as nossas orações, recebe a nossa adoração, pois é isso que nós pedimos a Ti, e agradecidos somos por tudo, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre, que todos digam amém. Terminada a escola bíblica, em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos os irmãos. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Acalma minha alma, aquece